Muito boa noite. Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informações para a sua noite. É um grande time de profissionais de todo o estado do Mato Grosso que vem aqui com uma certa periodicidade trazer informação em várias áreas de atuação. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que está pela primeira vez em nossa casa nova, a doutora Larissa Galeassi. Ela que é odontóloga, especialista em ortodontia, em harmonização orofacial e está aqui hoje para falar sobre o Invisalign, a tecnologia e a estética e a liberdade de sorrir através de um aparelho, gente, que é invisível. Existe isso? Muito bem-vinda, é um privilégio receber você aqui. Obrigada, Paula. É uma honra mais uma vez estar participando aqui do podcast contigo. Me sinto muito honrada em mais uma vez estar aqui, muito feliz, para levar um pouco mais de informação para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Mais magra, mais linda ainda do que a última vez que eu te vi, né? Tinha saído de uma chikungunya, não foi? Sim, mulher. Olha, ano passado, para mim, foi um ano que a minha saúde, assim, deu uma bambeada. Desafiador. Muito, nossa. Fiquei muito à base de remédio, corticoide e... Mas e esse ano, sente, né? muitas novidades, né? Ai, Casa nova, você está Casa agora. Casa nova, cidade nova, casamento, olha. Pontes Lacerda. Pontes Lacerda, agora... Vindo para ficar, para construir a sua história ali. Você que construiu uma trajetória muito bonita em Cáceres, né? Sim, e tenho agora... um carinho muito grande pela cidade também, e pelos meus pacientes de lá. Ainda atende lá, Lari? Ainda atendo lá, sim, 2 vezes ao mês. Seus pacientes que já faziam um acompanhamento. Sim, porque como eu fiquei mais com os pacientes de ortodontia, né? Então, eles são fixos todo mês. Então, eu vou pra lá pra atender eles, eu não consegui me desapegar. Desvincular, tá certo. Não. E me fala quais são os projetos para Pontes Lacerda, o que vem de novo aí para Pontes Lacerda? Agora, em Pontes Lacerda, teremos consultório novo. Ai, que chique, adoro. Sim, juntamente com a doutora Andréia, lá em Pontes Lacerda, que ela também é minha vizinha, minha colega de profissão. Sim. Juntamente com ela, agora, consultório novo em Pontes Lacerda está em obras, mas logo, logo... inauguração, né? Inauguração e pacientes novos, muitos tratamentos, muitas novidades. Estou bem animada, bem ansiosa, na verdade. E eles estão muito bem servidos, né? Porque eu falo que a doutora Larissa é uma jovem, muito engajada, empenhada na sua profissão. Né? Você vê desde as redes sociais, ela veio inovando ali em Cáceres, agora em Pontes Lacerda, e muito dedicada nos estudos. Então, assim, eu vejo que você é muito aplicada no que você faz. Sim, exatamente. Eu acho que a gente nunca pode parar de estudar. Sempre tem coisa nova. E todo mês eu tô indo a Brasília, né? Fazer meu curso, me especializar cada vez mais e levar sempre o melhor para os meus pacientes. Eu falo que quem está em busca de oferecer o melhor, eu falo que é 1% melhor a cada dia, né? A gente sempre está em busca, a gente sempre está em busca. Eu acho que é isso que nos motiva e nos faz se tornar uma referência. É isso que você tem se tornado aqui no estado hoje. A gente tem que se diferenciar, né? Com certeza. E Invisalign, né? Veio para ficar, né, doutora? O Invisalign revolucionou a ortodontia mundial. Nós demoramos a ter um avanço nessa área da odontologia, né? Mas veio para ficar. Para quem ainda está ouvindo o nome pela primeira vez, o que vem a ser de fato o Invisalign e por que ele se diferencia tanto dos aparelhos convencionais? Qual a maior diferença dele em relação aos aparelhos convencionais? O Invisalign, eles são os alinhadores invisíveis, alinhadores transparentes. Invisalign é a marca, né? A mais conhecida, a que veio primeiro e hoje, na minha opinião, ela é a melhor, né? Então, eu trabalho com essa marca, amo, tenho ótimos resultados. E o que diferencia, né, o alinhador dos aparelhos convencionais é justamente porque ele é invisível, né? Ele é uma placa de acetato que a gente vai trocando conforme a cada 10 ou 10 dias, dependendo do tratamento de cada paciente. E a gente pode remover ele, né? Para comer, para higienizar, que eu acredito que é a maior diferença, maior vantagem dos aparelhos convencionais. Ele apareceu na mídia por conta de alguns cantores, artistas, né, que começaram a usar ali, até pela questão estética, porque ele não fica aparente, né? Sim, principalmente quem trabalha muito com a imagem, hoje em dia não quer estar com aparelho convencional, com bracket colado em boca. Sim. Então, exemplo você mesmo, né, Paula, que tá aí sempre nas telinhas. Então, você pode remover o aparelho,
faz o seu trabalho, grava sem o aparelho e depois você coloca. Vida que segue. Vida que segue. Ou também, se quiser gravar com o aparelho, ele é bem perceptível. Tem muita gente que acha que o Invisalign é só para quem quer corrigir, né, o dentinho torto. Mas ele vai muito além disso, né, doutora? Sim, hoje o Invisalign, ele trata tantos casos simples como casos complexos. Ele é para todos os tipos de pessoas, tanto adultos, crianças, adolescentes, né? Então, hoje, ele abrange bastante essa questão aí. Então, ele não tem contraindicação. Todo mundo pode usar Invisalign. Eu não gosto muito de indicar o Invisalign para pacientes que têm, a gente chama de DTM, que é uma disfunção temporomandibular aqui. Eu não gosto muito, né, de indicar. Tenho alguns artigos aí que comprovam um pouco a piora do caso do paciente. Mas, fora isso, todos os casos. Doutora, muitas pessoas optam até pelo Invisalign porque ou deixavam de procurar o uso da correção, né, ortodôntica por conta ali do incômodo na hora dos ajustes, né, que acabavam ferindo a boca, machucando, gerando desconforto até para se alimentar. Com o Invisalign é diferente? Como que é feito esse planejamento ortodôntico de tratamento do paciente? Sim, é bem diferente. É uma das vantagens aí da Invisalign dos alinhadores. Porque como eles são placas de acetato, eles não têm metal, né? Então não machuca a boca, não corta lábio, não corta a bochecha, não tem sangramento. É muito mais confortável. O planejamento, quando o paciente chega no meu consultório, primeiro ele passa por uma consulta toda de avaliação e aí eu peço exames de imagem, radiografias e também o escaneamento todo da boca do paciente. Sim. Então não tem mais aquela coisa de moldar com alginato, com aquela massinha mole que causa desconforto. Sim, Hoje é tudo escaneamento. Então, o paciente, ficando pronta, toda essa documentação do paciente, eu faço todo o planejamento do tratamento do meu paciente. Então, quando o planejamento está pronto, ele retorna ao meu consultório e eu explico passo por passo, tudo detalhadamente, como que vai ser o tratamento do meu paciente, quantos pares de placas de alinhadores ele vai usar, por quanto tempo, como que vai ser a troca. Tudo bem detalhado, o paciente sai sem nenhuma dúvida. E o legal é porque o planejamento ele é feito certinho. Se o paciente não faz corretamente, vai dar problema. Vai dar Esse problema, planejamento com nessas certeza. plaquinhas são feitas, né? Sim, porque vamos dar um exemplo, né? Tem tratamentos que o paciente troca, né, a placa a cada 14 dias e outros a cada 10 dias. Se o paciente não usa corretamente, a próxima placa, o próximo alinhador, não vai encaixar corretamente. Aí a gente precisa fazer um novo escaneamento, um novo planejamento para o paciente poder continuar o tratamento. Então, não depende só de mim, mas também depende do paciente de usar os alinhadores. O que mais impressiona, né, no planejamento, né, do Invisalign é que ele é 100% digital, né? Como que funciona isso na prática? Como que é feito esse planejamento na prática, né? Desde o escaneamento, a simulação ali em 3D, o paciente ele consegue ter uma ideia já premeditada do sorriso dele antes e depois? Sim, Muito todo legal isso, né? planejamento, Esse avanço. Exatamente. Todo o planejamento ele é feito num software, né? Que é o Clean Check, que a gente chama. Então, no dia que eu apresento o planejamento para o meu paciente, ele vê na tela tudo como vai ficar desde o início, a cada mês, até o final. Claro, é uma previsibilidade, né? Cada organismo, ele responde de um jeito, mas o paciente sabe quanto tempo que ele vai usar, como que vai ser o tratamento a cada mês. Então, ele consegue ver o antes e o depois do tratamento dele, sem antes ter nem começado. Perfeito. É bom demais, né, gente? Facilitou demais a nossa hoje, vida. Exatamente. A procura hoje é muito grande, Lari? Sim. Principalmente de pessoas que querem fazer retratamento, porque já usaram o aparelho convencional, né? Então, hoje, e por algum motivo, voltou, né, o apinhamento ou a má oclusão, os dentes se movimentaram novamente e querem procurar melhorar. Então, hoje, o Invisalign é muito procurado por conta disso, para retratamentos, pelo menos ali no meu consultório. Que pessoas que sabem que o aparelho fixo não quer mais de jeito nenhum, porque machucou, incomodou, e hoje procuram muito Invisalign para isso. E tem pacientes que, por exemplo,
usam o metálico e aí fazem a transição para o Invisalign? Sim. Abandonam o Invisalign? Aliás, o tradicional, o metálico? Sim, eu tenho pacientes que vieram de outros colegas, já instalado o aparelho fixo, e quando viram que eu trabalhava com Invisalign, pediram para tirar e vão para o Invisalign. Então, eu vejo que o Invisalign ele entra como um convite, né, para o autocuidado, sem comprometer a estética e trazendo qualidade de vida. Porque a gente vê que a comodidade, o desconforto é muito menor do que com os aparelhos convencionais, né, doutora? Muito. É isso aí, gente. Ó, você que está em casa nos acompanhando, né, que precisa fazer aí um alinhamento, uma correção no seu sorriso, eu falo para vocês, é uma revolução que veio para ficar na ortodontia. Nós demoramos a ter um avanço nessa parte da odontologia, né? Tivemos em várias outras áreas, mas acho que veio assim de uma forma muito positiva, trazendo essa comodidade, né? O poder alinhar, o poder corrigir algumas imperfeições, até da parte anatômica, né, doutora? Mas sem tirar a qualidade de vida, a liberdade dos pacientes. Eu vejo que a maior queixa também de quem usa aparelho é o fio dental, né, doutora? É terrível. É terrível, é terrível. Com o Invisalign não tem esse problema. Você tira ali, passa o fio dental, tira, passa alimenta. o dental, higieniza, né? A hora que você quiser, depois coloca de novo. É muita praticidade. Precisa dormir com o aparelho? Sim. Geralmente dorme com o aparelho. Eu falo para os meus pacientes 24 horas por dia. Tirando apenas para comer, né? Para se alimentar e para higienizar. Vamos aqui agora para alguns mitos, né, e verdades. É mito ou é verdade que o Invisalign é só para gente rica? É mito. Hoje está mais acessível. Muito mais acessível. Várias formas de condições, né, de pagamento. É bem tranquilo hoje. É mito ou verdade que ele que ele não resolve casos mais difíceis? Só caso fácil? É mito. Tudo que um aparelho convencional faz, ele faz também. Sim. Olha aí, gente. Não porque tem eles botam desculpa. fé, porque vê aquela modelinha e fala assim, isso aí não resolve, né? Nada, exatamente. Mas existe sim. Eu conheço muitas pessoas que usam, que são adeptas, pessoas que te fizeram o tratamento também. Sim. E ficaram muito felizes com o resultado, porque de fato, gente, ele traz, é uma tecnologia, né? Algo que foi estudado, foi programado. Existem outras marcas de aparelhos, de alinhadores, mas o Invisalign hoje foi o que ganhou mais destaque na mídia. Sim, ele foi a primeira, né? Ele era patenteado e depois que ele perdeu a patente veio as outras. Mas ele tá na frente, não adianta. Doutora Larissa, teve algum caso assim que te marcou muito? Algum paciente que voltou a sorrir sem medo depois do Invisalign? Sim, tem alguns casos. Mas um que me marcou muito de uma paciente que ela tinha mordida bem profunda. Quando ela sorria, os dentes de baixo nem apareciam, sabe? Eles eram todos cobertos pelos de cima. E ela nunca colocou o aparelho, justamente porque para ela o aparelho fixo de jeito nenhum, jamais ela iria colocar. Mas também ela deixava de sorrir. Né? E depois a gente começou o tratamento dela, ela me procurou, a gente começou o tratamento dela com os alinhadores, né, com a Invisalign, e hoje ela ainda tá em tratamento, mas ela hoje, nossa senhora, sorri até. Como que é importante essa questão do sorriso, né, da gente poder ter essa liberdade de sorrir. Exatamente. Tantas pessoas são impossibilitadas de soltar um sorriso, né? Prendem, contêm esse sorriso por vergonha, porque não é feliz com os dentes. Como é libertador? Eu falo que por trás de algo estético existe uma dor. Com certeza. Agora eu também eu acho que vai ser um caso que vai me marcar muito. Conta pra gente. Vai ser o tratamento da minha mãe, que eu tô planejando. Sério? Por quê? Vai colocar alinhador, vai colocar Invisalign. Porque é minha mãe, né? E ela sempre teve um complexo aqui com o sorriso dela? Não, a minha mãe, assim, ela já usou aparelho convencional há muitos anos atrás. Acredito que até uns 30 anos atrás, antes de eu nascer mesmo, sabe? Sim. Então, mas ela nunca usou contenção e se você não usa contenção, os dentes se movimentam. Então, apinhou novamente na frente. E ela sempre quis colocar, mas nunca quis colocar de novo o aparelho convencional, né? E agora ela vai colocar o Invisalign. E é um prazer pra mim poder, né, eu fazer o tratamento dela. Com certeza, tem que registrar, tem que mostrar, né? É muito bom. Eu falo que você vive seu propósito hoje, né, Larissa? Sim. Nossa, eu falo que Deus foi maravilhoso. É maravilhoso na minha vida. Você fala com muito brilho no olhar sobre a sua profissão. Sim, eu gosto muito de atender meus pacientes. O dia que, assim, que eu saio
tarde do consultório, cansada, é o dia que eu mais sinto gratidão no meu coração, sabe? A gente sai exausta, cansada, mas é esse dia o meu preferido. Lara, se eu fosse te perguntar hoje, né? Porque eu sei que pra gente ter hoje um posicionamento, eu vejo que você investe muito nisso, né? E corre atrás. Tem aprofundamento teórico, porque para construir uma boa Sim. comunicação, você tem que ter aprofundamento teórico, tem que saber sobre o que você está falando. E você tem muito domínio sobre o que você faz. Se eu fosse te perguntar hoje, como que você se movimenta no mundo hoje para viver o seu propósito? O que você me responderia? Hoje, o principal para mim é a fé, é Deus. Aham. Eu sei que eu não vou conseguir nada se eu não tiver Ele comigo, né? Se eu não fizer a minha parte. Eu acho que hoje tudo que eu tenho, a família maravilhosa que eu tenho, e até mesmo a família que eu estou construindo agora, é tudo por Ele. A Sim. minha profissão é Ele, então o meu pilar é Deus. E depois vem todas as outras coisas que eu conquistei por causa dele. E estou conquistando. Você se coloca hoje como instrumento dele através do dom que ele te deu? Sim, com certeza. Transformar vidas, sorrisos, Uhum. é tudo um instrumento dele. Fala, quando a gente vive o propósito, a prosperidade ela é uma consequência, né? Então, se a gente se colocar como servo ali para estar na nossa atuação, enxergar o paciente não só como um cliente, mas como uma alma Exatamente. que vai ser tocada, né? Exatamente. Eu sempre falo que, para todos os meus pacientes, eu cuido deles, eu trato eles como se fosse minha mãe, meu pai, alguém da minha família. Porque a gente sabe que a gente tem carinho enorme pela nossa família. Então, eu sei que aquele paciente é o amor de alguém, né? É uma mãe, às vezes é um filho de alguém, né? Esse Então, a respeito gente tem que é cuidar, muito né? Como importante. se a gente fosse cuidar da nossa família. E eles veem a gente tem hora como um psicólogo, né? Sim, eu tenho um Aham. pouco essas duas profissões. Não tem Porque, como separar. não, às vezes eles vêm, mas eles não querem ir no dentista. Às vezes eles Sim, querem para vir conversar, para com vir no certeza. psicólogo também. Com certeza. Como que você enxerga, às vezes, a pessoa que ela colocou um fim no relacionamento ou mudou o ciclo e vai atrás para poder corrigir o sorriso? Isso é muito comum, né? Sim, É muito pessoas comum. que às vezes acabam o relacionamento, querem ficar mais Melhor. bonitas, né? Como Querem se ficar fosse um melhores. up, um gás. Aham, exatamente. Acontece muito. Uhum. Lari, para quem está nos ouvindo agora, né, e se interessou no Invisalign, eu sei que em Pontos Lacerda você vai ser a primeira a começar a fazer, Eu sou atuar a na área. primeira que trabalha com Invisalign lá em Lacerda. Uhum. Como que funciona o passo a passo com você? Qual o primeiro passo que essas pessoas devem dar, desde a avaliação até o início do tratamento? Como que funciona? Primeiro, a gente marca uma consulta para poder conversar, se Uhum. conhecer, né? Eu entender todas as queixas dos meus pacientes, para assim poder fazer um tratamento, né? Fazer um planejamento. Então, a gente tem toda uma conversa primeiro, depois eu avalio clinicamente como que está, né, os dentes, como está a boca, se tem algo que precisa ser feito antes de partir pro Invisalign, né? É muito importante essa questão. Eu sempre falo que os dentes têm que estar todos bonitinhos antes da gente Sim. partir para o tratamento ortodôntico, né? O meio bucal ele tem que estar adequado, né? Tem que estar um meio bucal saudável para a gente vir com o tratamento ortodôntico. Então, a gente faz toda essa consulta primeiro, depois eu peço os exames complementares de imagem e depois fazemos o planejamento. E se o paciente aprovar o planejamento, a gente já dá início ao tratamento com Invisalign. Que legal, é muito rápido. É muito rápido. Geralmente os tratamentos com Invisalign duram quanto tempo, em média? Depende muito de cada caso, mas eu já tive casos que duraram 5 meses. Olha só. Como já tive casos mais complexos que duraram 2 anos por aí. Como que você enxerga hoje, doutora Larissa, o futuro da ortodontia, né? Será que nós caminhamos para o futuro 100% digital? Acredito que sim. Até mesmo pela procura em consultório. A procura pelo Invisalign é bem maior do que pelo aparelho convencional. Então, eu acredito que o futuro aí da ortodontia é digital. Ah, Assim como eu acredito que em todas as áreas, né? Sim, não tem jeito, né? A tecnologia ela veio para dominar mesmo, para facilitar a nossa vida, Sim, né? Antes, com o aparelho exatamente. convencional, quanto tempo que não era um planejamento de um... E você não tinha aquela coisa de previsibilidade, do paciente poder ver o início, o final. Então, ele sabia que ia tratar, mas não sabe como que vai ficar, né?
Não pisava num solo seguro, Não, né? Firme, né? É diferente. Eu falo que hoje o digital, ele nos faz colocar os pés em solo firme. Você sabe como vai começar e como exatamente vai terminar. Então, eu acho que essa previsibilidade traz mais confiança, traz mais segurança no Sim. tratamento. E para você também, como profissional, é mais seguro, né? Sim, e até mesmo a gente diminui o nosso tempo clínico em consultório, em cadeira, né, com o paciente. Porque a gente, claro, na hora da instalação é um pouquinho mais demorado, né? Mas depois das manutenções, quando o paciente vem para a gente ver como que tá o tratamento, é olhar ali, ver se tá tudo ok, trocar a plaquinha, então diminui bastante o tempo clínico nosso como os dentistas. Lari, para o profissional hoje que está nos acompanhando, para o dentista que está na faculdade ainda, está saindo da faculdade, né? Se inspira no seu trabalho, na sua trajetória. Qual recado você deixaria para esses estudantes em relação à profissão, né? O pós-faculdade, né? O início da carreira profissional de fato? O pós-faculdade, ele, para mim, foi um choque, assim, de realidade, né? Foi? Foi Assustou você um pouquinho? foi um pouco difícil o Aham. começo. Acredito que todo começo é difícil, Sim. mas, assim, você tem que persistir, né? Eu falo que não pode desistir, não pode se abalar na primeira dificuldade. Temos que persistir, ter fé em Deus, que vai dar tudo certo. E nunca parar de estudar. Eu já conversei com muitos odontólogos e a maioria fala assim para mim: eu pensei em desistir no início da carreira. Eu pensei em largar a mão do meu jaleco e partir para outra profissão. Com você já Sim. aconteceu isso? Sim, até porque meu pai tem empresa de transporte, né? Aham. Que é o ramo ali da minha família. Eu falei, não, vou largar aqui e tô indo pra empresa. É porque as pessoas É não porque têm eu tinha paciência com o processo, né, Larissa? E eu também tinha uma segunda opção, digamos assim, Sim. uma segurança. Então eu falei, não, eu vou largar isso aqui. Eu falei, me arrependi de ter montado meu consultório, vou vender isso aqui, vou trabalhar com meu pai. Mas, graças a Deus, eu não desisti. Exatamente. Eu Eu falo que as pessoas persisti. querem alcançar o sucesso, né? Querem alcançar uma posição de destaque, mas não querem passar pelo processo. O processo, ele é difícil, né? Ele é. Como que você enxerga hoje a construção de autoridade em qualquer carreira hoje? Ela é contínua? Sim, a nossa construção de autoridade eu falo que a gente começa desde lá da faculdade, né? Como a gente se posiciona, vai se posicionando muito nas redes sociais, né? Perante a sociedade. Então, é toda uma construção. A gente nunca pode deixar de estudar, de estar se posicionando como uma autoridade, porque é o conhecimento, né? Com certeza. Eu falo que um Instagram bom é aquele Instagram onde você está presente, né? O seu Instagram é maravilhoso. Obrigada. Você posta muito conteúdo legal, Eu né? recebo Camilinha bastante. Freitas está ali à frente do marketing dela, fazendo Ela é marketing já tem um maravilhosa. tempo, né? Já faz mais de um ano já. Já mais de que, um que eu ano. tô com ela. Ela mudou, assim, toda a minha visão de marketing e também mudou meu Instagram. Hoje eu recebo elogios diariamente do meu Instagram. Muito bom, sua rede social é muito boa. aham. Mas você começou assim ou foi algo que você foi aprimorando e melhorando? Você sempre tem facilidade de se comunicar na rede social? Não, Aí, não. peguem aí, Isso ó. é aquela coisa, você tem que fazer e cada dia vai melhorando, né? Ninguém é bom desde o primeiro vídeo. Hoje É eu a pego... prática. É a prática. Hoje eu pego meu primeiro vídeo e falei, gente, como é que eu tive coragem de postar isso aqui? E não pode apagar. Não, Porque não isso faz parte da pode. sua evolução, do Aham. seu processo, do que construiu você hoje, né? Exatamente. E eu me inspiro muito na minha irmã, porque a minha irmã, ela é influenciadora, né? Ela trabalha com a internet, então eu me inspiro nela. Falei, a Letícia conseguiu, eu vou conseguir também, e vamos lá. Aham. E hoje eu tenho bastante facilidade, assim, com os meus vídeos, Eu graças a vejo, Deus. e é muito legal. Eu gosto bastante de gravar. É um dia muito divertido, porque a Camila sempre tá comigo, né? Nas Aham, gravações. aham. A gente ri muito, a gente mais ri do que a gente grava. Isso é ótimo. Lari, eu vou para um rápido bloco comercial e a gente já volta para continuar esse bate-papo, para encerrar também a sua participação aqui hoje, trazer uma mensagem muito especial para quem está nos acompanhando. Fiquem aí, já voltamos. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens.
não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Voltamos, estamos no ar com o Dr. Cash. Vocês que não nos acompanharam desde o início, é só clicar aqui e voltar. Bate-papo muito especial hoje com a doutora Larissa Gagliassi, ela que é ortodontista, atende hoje em Pontes Lacerda, atendeu muito tempo em Cáceres também, mas hoje inicia a sua jornada de transformação ali em sorrisos para quem mora em Pontes Lacerda. Doutora Larissa, muito bom receber você mais uma vez, né? A gente está aqui falando sobre o Invisalign, sobre os avanços da ortodontia e o futuro, né, da ortodontia. E mais que isso, sobre o seu posicionamento, que você mudou muito. Até comentamos aqui no intervalo, que a gente pegar o seu primeiro podcast e pegar hoje, como que ela mudou. Exatamente. Para comunicar a confiança. Até porque o primeiro eu tava bem nervosa. Tava bem nervosa. Tá muito bem. E agora é a prática, né? A gente, cada dia praticando leva à perfeição. Hoje o profissional não basta ser só dentista, né? Você tem que ser o profissional, tem que ser gestor, tem que ser marqueteiro, tem que ser comunicador. Como que é para você caminhar em todas essas funções na sua área de atuação? Eu queria que alguém tivesse me falado isso quando eu estava na faculdade. Não falo não, a gente aprende depois. A gente aprende depois, quando a gente sai da faculdade. Sim. E tem que empreender, né? Muitos saem da faculdade e montam o consultório, que foi o meu caso, né? Sim. Então, eu tive que empreender, eu tive que ser meu marketing, eu tive que ser dentista, eu tive que ser tudo, né? Tive que fazer tudo, porque no começo eu também não tinha secretária. Sim. Então, eu tinha que ser a secretária, eu tinha que organizar minhas coisas, eu tinha que fazer tudo. E não é fácil no começo, né? Mas é possível. Mas é possível e vai dar certo. Então, eu tive que estudar um pouco de marketing, um pouco de tudo, de gestão, para conseguir crescer, trazer né? a veia Evoluir. empreendedora do pai para dentro do seu comércio, do seu negócio. Exatamente. Porque, gente, consultório é negócio. É né? negócio. Existe um CNPJ antes de um CPF? Existe. Então, assim, o profissional que ele sai da faculdade, amarrado ali, achando que ele vai sentar num consultório e vai atender bonitinho, tá tudo certo,
Não é assim. Não é assim. Se você quiser construir uma carreira bem-sucedida, sólida, né, próspera, porque eu falo que hoje as possibilidades para vocês são enormes. Você hoje pode virar uma mentora, ensinar as pessoas a construir o posicionamento que você construiu através da prática. Você é uma autoridade, você é uma odontóloga, uma ortodontista que vem se posicionando, vem se referenciando muito bem, fazendo o dever de casa. E por que não pegar na mão dos colegas lá atrás que estão começando vamos junto. e ajudar? Então, hoje existe um universo de possibilidades e Deus nos capacita para servir, né, Lari? Exatamente. Eu já pensei muito sobre isso, né? Mas eu ia falar, será que eu tô preparada para isso? Para pegar essa questão aí de talvez fazer um curso de posicionamento. Muitas pessoas elogiam o meu Instagram. Palestrar, né? Viu? Vamos lá, vamos caminhar para isso. Vamos caminhar para isso. O futuro, né, só a Deus pertence, mas eu tô preparada, né? Se ele falar vamos, eu falei, vamos. Tá vamos certo. lá. Estamos aqui para servir e cumprir ordens, tá certinha. Lari, para quem está nos acompanhando aqui nesse Dr. Cast, né? Você que já é a sua segunda participação aqui na Casa Nova, primeira vez. Qual recado você deixaria para quem ainda cogita, né? E tem receio em colocar um aparelho ortodôntico, em corrigir o sorriso? Que recado você deixaria? Hoje, com o Invisalign, né? Eu acredito que não tem mais desculpa. Não tem. Né? Não tem mais desculpa. É uma tecnologia bem avançada, uma praticidade, é conforto. Então, hoje não tem mais desculpa para a gente transformar o nosso sorriso, alinhar e se sentir melhor, né? Se sentir bem com a gente mesmo, se sentir bonita e levar a nossa autoestima. Ter qualidade de vida. Acima de tudo. Exatamente. Meu amor, para quem queira acompanhar você nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @doutora Larissa Gagliassi. Lá no meu Instagram, na bio, tem o link do meu site, né? Perfeito. O endereço do meu site, é só entrar lá. O endereço da clínica. Tem algumas informações. Também vai ser direcionado para o meu WhatsApp, caso queira marcar uma consulta. Caso queira conversar também, tá ótimo, a gente conversa. É isso aí, gente. Acompanhe. Ela tem conteúdos maravilhosos, muito informativos. A doutora Larissa, ela se esforça, ela se empenha para isso. Então, vocês vão se deparar com um conteúdo de excelente qualidade. Lari, muito bom receber você aqui mais uma vez, tá? Obrigada eu que agradeço. por se desafiar, por construir de forma tão linda a sua carreira, o seu posicionamento estratégico, de forma intencional, a sua comunicação, ela vem melhorando cada vez mais, tá? Quero te parabenizar aqui, porque você já foi muito bem na primeira, mas essa você foi muito melhor, tá bom? Ai, que bom, Deixa eu ver isso aí. Paulinha, Parabéns, sucesso lá em Pontos Lacerda. Vou lá em breve conhecer a clínica nova, viu? Por favor, eu te espero na Eu inauguração, irei, né? irei. Olha, vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar, replicar as informações, se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e estar acompanhando sempre os conteúdos de qualidade que são anexados aqui. Você que não queira perder nenhum episódio, é muito fácil. É só acionar aqui o sinalzinho de notificação que fica aqui em cima. Aciona que toda vez que tiver conteúdo do Dr. Cash, você será avisado aí pelo YouTube. Eu espero vocês aqui amanhã, no mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!